Eu queria dizer da nossa general aqui, não pela primeira vez, que nós já tivemos a oportunidade de conviver. Então, aproveito essa oportunidade para cumprimentá-lo por sua brilhante carreira militar. Serviços prestados ao país não apenas no exercício de suas funções no Exército Brasileiro, como também por sua coragem cívica ao contestar políticas governamentais contrárias aos interesses nacionais. Senhor General, seus conhecimentos dessas questões e sua coragem em abordá-las nos animam a continuar a luta pelo interesse do país e da população brasileira. Eu quero que o senhor saiba que essa casa, pela sua herança moral, ela esteve, está e estará nas mesmas coisas, ou seja, a liberdade de empreender, o direito à propriedade, o livre direito de expressão, né, e o resultado dos melhores anseios aqui para ouvi-lo. Bom, é uma honra para mim poder me dirigir há cerca de um mês, fui transferido para a reserva remunerada por imposições legais. Eu completei 12 anos. Uma das condições para a transferência para a reserva ex officio. Isso me dá uma liberdade maior para colocar como oficial-general da ativa. Eu estava sujeito... eu falei muita coisa, né? Mas é claro que eu me segurava porque de me preservar. É que existem dois pilares na instituição militar que nós não podemos violentar, que é a hierarquia e a disciplina. E eu, perante dar um mau exemplo de chutar o pau da barraca, né? E depois essas coisas normalmente têm um efeito bumerangue. Daqui a pouco iam chutar o pau da minha barraca. Então, a instituição militar ela tem que preservar esses valores a todo custo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais e vou colocar algumas coisas. Eu escolhi esse tema, tempo que eu insisto nesse problema, e pouco a pouco isso vem ganhando uma outra expressão na mídia nacional. Essa semana agora a Globo fez as fronteiras. Quando as coisas vão para o Jornal Nacional, para o Fantástico, tem providência na segunda-feira, né? Se não forem, ignoram, né? Finge que não aconteceu. Mas a hora que vai para o jornal e vão se mexer com a história da fronteira, com o que apareceu no Globo, vão se mexer. Apareceram algumas coisas ali extremamente sérias, né? Que tem sido de coisa, isso é mentira, não é bem assim, ou então fingem que é mentira. E agora está comprovado, está filmado, está registrado. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma, isso aí sob minha palavra de honra. Não quero ser político, não vou ser político, né? Já resisti a todas as pressões para ser candidato, desde presidente do Flamengo até não quero ser político, né? Não quero ter vínculo com nenhum partido, exatamente porque sou militar, vou morrer militar e quero preservar a minha independência com nada político, partidário. Agora, procuro ser o mais transparente possível e falo aquilo que eu vi e vivi ao longo dos meus 45 anos de serviço. Principalmente, companheiros de turma dizem que eu sempre andei no olho do furacão. Tem alguma verdade. Eu fui ajudante de ordem do general Silvio Frota nos 9 meses da briga dele com o Geisel. Depois fui assistente do João Leônidas, trabalhei na presidência da República todo o período do governo Collor, a ascensão e queda. Fui do gabinete do presidente Itamar Franco, na presidência da República, fui o primeiro comandante do Haiti, 2 anos na Amazônia. Então, realmente eu tenho alguma coisa que eu vivenciei, né? E aprendi muito e continuo aprendendo, né? Mas vamos lá. Como é que eu mexo? Isso aqui está simples. Isso aqui para cavalaria não pode ter mais de 3 botões. São só 3, tá bom. Então, esse aí é o nosso objetivo. Onde é que está o... Aqui é só apertar. Ah, está aqui. Vamos lá. Só que onde é que está a maquininha? Mudou? Então, vamos lá. Isso aí é um sumário para a gente não se perder, fazer algumas considerações iniciais, falar um pouquinho do cenário sul-americano, que tem influência direta nas nossas fronteiras, falar alguma coisa sobre a realidade das nossas fronteiras hoje, quais são as perspectivas para o controle do que acontece hoje e algumas conclusões. É no mínimo inicial do Brasil
não venha a enfrentar disputas ou antagonismos ao defender seus legítimos interesses. Esse é um ponto importante que muita gente acha, como o país não tem guerra, que tempo sem ter nenhuma preocupação com assuntos de defesa nacional. Isso é uma bobagem. Nós temos hoje uma mansão cada vez mais rica, cada vez mais poderosa. Hoje já somos a 7ª economia do mundo. E quem tem uma mansão, posso fazer segurança da mansão com um poodle. Eu tenho que ter um pitbull, né? Então, se não tiver pitbull, vai se arrepender amargamente. Se nós considerarmos o que tem acontecido no mundo, nós vamos ver que a soberania de um país, hoje em dia, tem uma relatividade de 2 operações que eu acho que os propósitos da operação podem ser os mais nobres, os mais lícitos, mas são demonstrações claras de ação na Líbia e a ação da morte lá do Bin Laden, né? 2 operações realizadas, a revelia de países independentes, se não era o caso da Líbia. Paquistão era um governo democrático, que é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou no Paquistão com uma operação secreta, sem o governo do Paquistão saber, matou o Bin Laden. Ótimo, maravilhoso matar o Bin Laden, mas em termos de soberania do Paquistão, foi errado. E temos várias outras, a intervenção no Afeganistão, no Iraque, todas elas foram intervenções decididas à revelia desses países e com base no narcotráfico, é o caso da Colômbia, né? Hoje a participação do americano é menos ostensiva, mas no início era uma participação extremamente irreverente, inclusive com a Colômbia. Destruição de florestas, que é outra alegação. Imigração ilegal, já houve intervenções por causa disso, o Kosovo foi um dos exemplos. Terrorismo internacional, étnicas. Então, 2 dali, 3 dali, não é novidade. Isso aí são possibilidades concretas de intervenção. E 3 ali nos assustam: narcotráfico, destruição de floresta, proteção de minoria étnica. Dimensões continentais, transforma-se em assunto de segurança nacional. Não é um assunto de polícia, é um assunto de segurança nacional. Extrapolou há muito o problema policial. Essa cobiça e ingerência internacionais em relação ao Brasil, e principalmente em relação à Amazônia, que não é um país amigo, a Amazônia é parte do Brasil, tem gente que ainda vê a Amazônia como um país amigo. Uma coisa. Não, a Amazônia é um pedaço do Brasil, pô. Tão Brasil quanto Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, né? Então, tem algumas declarações aí interessantes sobre. Seria conveniente que o Brasil não privasse o mundo das riquezas naturais da Amazônia. Não, bacana. O Brasil fornece riquezas da Amazônia para o mundo, né? Isso foi em 1902. O de igrejas cristãs de Genebra, um dos documentos mais canalha que roda por aí. A Amazônia é um patrimônio da humanidade. A posse dessa imensa área pelo Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia e Equador é meramente circunstancial. Ore, vice-presidente dos Estados Unidos, foi vice-presidente, ao contrário dos que o brasileiro pensa, a Amazônia não é deles, mas é de todos nós. Bacana, é uma Disneylândia, né? Todos nós. O Brasil precisa aceitar uma... O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Vejam que são personalidade de peso, que vendam suas riquezas, territórios e fábricas. Dona Margarete Thatcher, dama de ferro. A Amazônia e as outras florestas tropicais do planeta deveriam ser consideradas bens públicos mundiais. Comunidade internacional. Seu Pascal Lamy, presidente da Organização Mundial do Comércio. Então, não é uma coisa... não é um sonho, não é um mágico. Isso está escrito em vários documentos por gente de peso, né? Vou fazer uma rápida passagem no cenário político sul-americano, que muita gente pensa que a América do Sul é um cucaracha, o brasileiro, o hermano, não sei o quê, e a coisa não é tão bem assim, né? Então, nós temos ali... Vou aparecer tudo ao mesmo tempo. Apareceram lá. Aqueles são 3 casos de delimitação de fronteira. Inclusive um deles ali, aquele da elipse vertical, é Essequibo, que é um pedacinho da Guiana. O Essequibo, se a Venezuela resolver retomar o Essequibo, que não só aparece como área contestada, como em alguns mais ousados, aparece como parte do território da Venezuela, se ele quiser retomar o Essequibo,
o caminho mais viável é por dentro de Raposa Serra do Sol. Na estrada ele pode usar a área de selva para entrar no Essequibo, mas o mais viável para empregar blindado, para ter potência, para chegar com uma tropa em condições, é passando dentro da Raposa Serra do Sol. Não é nem só do Hugo Chávez, da Venezuela, retomar o território do Essequibo. Ali tem as nossas Farc, né? Estão há mais de 40, um movimento que hoje está relativamente enfraquecido, mas ainda incomoda, com ramificações na Venezuela, que comprovadamente é área de homicídio das Farc venezuelano, e já nos trouxeram alguns problemas dentro do Brasil. Também as Farc atuando no Equador, Chile e Equador, Peru e Equador como mediador. Ali no Peru está renascendo o Sendero Luminoso, e a eleição peruana hoje é uma incógnita, segundo os resultados, foi eleito o Humala, né? Ollanta Humala, até já tem uma piadinha no jornal que ele não se transforme numa camarada absolutamente imprevisível, em termos ideológicos e em termos do seu relacionamento aí com os vizinhos, né? O Peru era um dos poucos países que tinha um governo de centro-direita, agora vai ter um governo, posou com crucifixo na mão, não sei o quê, mas essa história a gente viu lá em Serra Maestra também, então vamos ver o que vai acontecer. A Bolívia, ali vai aparecer um autoexplicável, nós temos uma alta dependência do gás boliviano, e temos um problema sério na Bolívia, que são os brasiguaios, os brasilianos, né? Que são produtores na Bolívia. O presidente lá tem poderes constitucionais para tirar esses brasileiros. Nós fizemos vários exercícios, quando era comandante militar da Amazônia, de treinamento, de acolhimento do nosso pessoal, se por acaso for expulso. Não teve peito para fazer, porque esses caras colaboram com o PIB boliviano. Mas pode fazer, é um problema futuro. Temos aqui com o Paraguai, o problema da Bolívia com o Paraguai. Não, antes, é uma sério, que eles buscam um relacionamento mais amistoso há muito tempo, mas até hoje não tem um trânsito tão amigável quanto poderia ser. Aí a Bolívia, um contencioso da época da Guerra do Chaco, que não ficou bem resolvido. O Paraguai até hoje acha que foi vencedor da guerra, mas perdeu politicamente. Em relação ao Paraguai, que é menos sério que os bolivianos, que é uma expulsão mais traumática, mas também nos preocupa. Temos o problema de Itaipu, que agora nós duplicamos o valor do que vamos pagar pela energia paraguaia. Tudo bem, isso aí faz parte do jogo da política externa, fica difícil, a gente não tem condenar totalmente essa atitude. Temos ali no sul da América do Sul problemas das fronteiras com a Argentina. Recentemente só apareceu lá, protecionismo de um lado, protecionismo do outro. Temos problemas mais ao sul, lá desde aquela época do canal de Beagle da Argentina com o Chile. Então, na verdade, não é esse continente totalmente ansioso aí que, de repente, podem aflorar e podem servir de motivação para uma situação mais belicosa. E, obviamente, a situação do Brasil vai ser o mediador dessa história. E até para separar a briga, a gente precisa ser forte, né? Não adianta botar o Luciano Huck para separar a briga do Mike Tyson com o Luciano Huck ser muito simpático, muito engraçado, muito queridinho, vai apanhar dos dois, né? Então, para separar a briga tem que ser forte. E o Brasil hoje é considerado um país forte, é um país que tem... Bom, se nós dermos uma olhadinha em termos de fronteira, nós vamos ver que nós estamos bem premiados aí. Temos um ótimo relacionamento com os nossos vizinhos, mas Suriname, temos certeza que o Suriname é a passagem de droga que sai da Colômbia e passagem de arma que vai para a Farc, né? A Farc troca droga por arma, Bacia dos Solimões e da Bacia do Negro, usa o Suriname para exportar essa droga e recebe armas por intermédio do Suriname. A Guiana é pródiga em eterna benemerência. Nós fizemos uma ponte agora sobre o rio Tacutu, uma ponte bacana, bonitinha, e a ponte facilitou muito o contrabando, né? Ficou ótimo. Agora a Receita Federal não está lá, tem um pelotão do Exército que não pode controlar a ponte dia e noite, e a Receita Federal não está lá. Então a ponte ficou um caminho ótimo para o contrabando. A nossa Venezuela é um país problemático hoje para o Brasil, uma vez que o seu presidente tem atitudes bastante
diferentes, né, do que se... Para a nossa política externa fica difícil de avaliar. E a Venezuela, ainda que não seja um exportador de droga, ele acaba nos preocupando por esse apoio brasileiro. A Colômbia é a maior exportadora de droga, de cocaína do mundo, que não é nenhum título nobiliárquico, né? Mas do PIB da Colômbia, esse dinheiro movimenta muita coisa na Colômbia, e independente da existência ou não das Farc, a cocaína vai existir, porque eu duvido um pouco que aconteça em curto prazo, eu não sei se tem interesse em acabar com a Farc. Enfraquecer é uma coisa, acabar é outra. Não vou também entrar em maiores considerações sobre isso, os senhores são na existência da Farc, né? Então, manter a Farc enfraquecida é ótimo. E a Farc é hoje dona de boa parte do tráfico de cocaína. Mas mesmo que acabe com a Farc, o tráfico... O Peru é o segundo maior produtor de cocaína do mundo, de pasta de coca, seguido de perto pela Bolívia. Então, mais 2. O Paraguai sai um pouco da pasta de cocaína, que eles não são produtores, mas são grandes produtores de maconha e de uma série de outros contrabandos aí, que todos nós, essa semana, a quantidade de mercadoria que afeta diretamente os senhores, que é uma pirataria desenfreada. Hoje, qualquer cidade do Brasil com mais de 20 vai, compra, bacana, mas é mantida por esse tráfico de contrabando na fronteira paraguaia. Uruguai e Argentina, menos problema de contrabando, mais problema comércio. Então, sintetizando isso aí, nós temos relações cordiais com nossos vizinhos sul-americanos, realmente temos reuniões bilaterais, trocamos informações. Agora, alguns desses desafios precisam um combate urgente. Quais são esses desafios? São os ilícitos transfronteiriços. Quais são os ilícitos? Caminho, biopirataria, extração ilegal de madeira e minério e tráfico de animal silvestre. Não é pouca coisa, não. Só a biopirataria, biodiversidade, envolve mais de R$ 1 trilhão. Mais de R$ 1 trilhão. Então não é pouca coisa, isso aí influi diretamente no futuro do país. Vamos ver alguns aspectos políticos internos que têm ligação direta com o problema segurança nas fronteiras. Não vamos falar de toda a conjuntura brasileira, mas da fronteira. As desigualdades regionais, os caboclos da Amazônia, os índios da Amazônia, são altamente vulneráveis a qualquer tipo de aliciamento. Não tem perspectiva. Então, um aliciamento ali é muito fácil, muito fácil. Uma infraestrutura deficiente, preocupação do governo com a solidez econômica e o crescimento, dificuldades crescentes na saúde, educação e segurança pública. Então, a massa de impostos acaba não trazendo benefícios em áreas que são fundamentais para que o país estruturado. Relevância dos movimentos sociais, alguns deles com ações ilegais, ações completamente fora de qualquer visão do Estado de Direito, e acaba não acontecendo nada, né? Acaba sendo alvos de benevolência, não só por parte do Judiciário, como por parte do Executivo. Desgaste com reflexo no Executivo e no Judiciário, em busca da projeção internacional do país. Agora vamos a alguns problemas do país relacionados com segurança. Uma infraestrutura incompatível no jornal, né? O país não tem infraestrutura para suportar o que produz, para escoar o que produz. Então, o tal do custo Brasil, das nossas estradas, a burocracia enorme. Agora mesmo esse embargo da carne, muita gente diz que foi por causa da burocracia, que os caras não aguentam mais, que tudo é complicado. E olha que quem fez o embargo foi a Rússia, o negócio é feio, né? Então, a infraestrutura é incompatível com um país que quer ser a maior potência do mundo. O desprezo pela educação e pelo professor, agravado por uma medida quanto a isso, é só pegar os documentos do Ministério da Educação. Eu tenho a impressão que os 2 últimos anos aí em matéria de educação tem sido um desastre nacional. A sociedade brasileira não pode ser um problema nacional. Isso não é um problema de governo, isso é um problema da sociedade brasileira. Tem que dar um soco na mesa e dar uma ajeitada nisso aí. Porque são os nossos filhos, os nossos netos, que vão ser os principais alvos, os principais vítimas. Isso é um absurdo.
falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior. Eu vivi o problema no Departamento de Ciência e Tecnologia, que foi a minha última, com 1.000 engenheiros. A China forma 300 mil. Então, é claro, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, mas nós temos 200 milhões, né? Então, nossa mão de obra, comprovadamente, está piorando, exatamente por causa da situação do ensino e da educação. Assistencialismo sem compromisso com o futuro, sem porta de saída. Ninguém com pobreza, com miséria, com tudo que quiser. Agora, o que não pode é não ter porta de saída. O sujeito começar a virar dependente do assistencialismo e ter que viver disso. Eu acho que uma cidadania é o sujeito ter um emprego. Eu defendia muito isso no Haiti, né? Eu dizia, olha, vamos ter aqui no Haiti o que tem que fazer não é só gente com arma na mão. Isso que o Beltrán... Não adianta dar segurança para o Haiti, botar soldado na rua, se não entrar a ONU com alguma coisa mostrando para a população que tem um futuro à espera deles. E isso aí significa emprego. Ficar em casa com R$100, que ele ganhou com o suor dele, né? É uma outra situação do que chegar com uma Bolsa Família, 20 anos com uma Bolsa Família. Cadê a porta de saída disso aí, né? Não se constrói. Estamos vivendo uma democracia inédita, né? Uma oposição omissa, sem programa, com pífias lideranças. Então, pô, cadê a oposição, né? Cada vez que falam em abrir uma CPI, o cara fala, então vamos começar lá atrás. Ah, então não vamos fazer, né? Aí não, eles precisam se organizar. Para ser oposição tem que se organizar, né? Tem que ter peito para ser oposição. Pública, sem legenda, né? Isso é nenhum comentário. Impunidade, fruto da morosidade do judiciário, um sistema jurídico pródigo em atos protelatórios. Levou 12 anos para ir para a prisão, né? Sucateamento das Forças Armadas e esvaziamento dos órgãos de segurança pública. Não adianta dar força para eles agirem, né? Só equipamento não resolve. E nas Forças Armadas é pior, nós estamos sucateados e relegados a missões subsidiárias, missões que nós não somos. Tudo que precisa resolver, que deu zebra, chama as Forças Armadas. A ponte que caiu na inundação, chama o batalhão de engenharia para resolver. A água do Nordeste, quem entrega... Agora mesmo vão botar o Exército para tomar conta de desmatamento, né, para juntar com a Polícia Federal e verificar desmatamento. Se precisa... Então, nós estamos com uma série de missões, cada vez nós estamos mais sucateados. Cumprir uma missão, porque faz parte da nossa maneira de ser, cumprir a missão. Mas cada vez nós estamos nos sentindo pior. A equipe de brasileiros de 40 a 50 mil por ano. Isso é um dado estatístico. É muito mais, não é pouco mais, é muito mais do que o americano perde nas duas guerras que ele trava hoje, da guerra do Vietnã. Então, a sociedade tem que parar para pensar, é isso aí mesmo? É isso que a gente quer? É isso que... Vamos continuar assim? Aumento vertigem sob Cracolândias, Oxy, agora já descobriu, hoje estava no Bom Dia Brasil, uma droga nova, né? Mais barata e pior, mais tóxica. E até agora não chegaram à conclusão o que fazer com o usuário. Até agora não tem um ex-presidente da República defendendo a descriminalização da maconha. Então, e aí? Vai continuar? Não é só no grande centro, não. No interior, Manaus, que era um lugar que não tinha praticamente tráfico de droga há 20 anos atrás, aos poucos, com o Cipan-Civan, mudou o roteiro, muita gente drogada. Então, esse é outro ponto, o mundo tem que chegar a uma conclusão que quer fazer com o viciado, vai botar o viciado para ser tratado, o viciado é criminoso, não é criminoso. Agora, 5 Norte, em Brasília, plano piloto, uma área, vou considerar uma área nobre, mas é uma área de classe média alta, né? Chego no meu prédio lá, tem 3 jovens, 10 horas da balada, 10 horas da manhã, fumando maconha, ostensivamente. É legal fumar maconha, né? Só que eles não sabem que quando eles estão fumando a maconha, eles podem, daqui a 2 dias, estar dando recurso para o cara assaltar o pai dele no sinal e dar um tiro na cabeça do pai dele. O dinheiro que ele pagou para o traficante é o que ele vai comprar a arma, assaltar o pai dele no sinal e matar o pai dele. Mas isso ninguém diz para ele, porque é bacana dizer que ele é bacana fumar maconha porque ele é um pobre coitado, é um proteína. Ele tem que chegar a uma conclusão, o que vai fazer, né?
Bom, o monitoramento das fronteiras brasileiras, comprovadamente, as reportagens da Globo foram a confiável. Não tem mais como fingir que não está acontecendo nada. Então é preciso vontade política, participar ativamente, continuamente. Não adianta fazer uma operação Tacutu, aí bota lá o Exército, a Marinha, vai no tráfico. Claro, pô, né? É óbvio, pô, você tá na cara, pô, né? O tráfico faz férias coletivas, né? Mas daqui a 15 dias os caras saem daí, né? Quer ir para a fronteira, só que não tem efetivo e não tem recurso. Então eles mandam, lá em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, que é uma área de uma bacia do Rio Negro, que hoje tem 2 policiais federais em São Gabriel da Cachoeira. Eles chegam lá para passar 6 meses. Doidos que não aconteça nada. Se acontecer do lado dele, vira de costa, porque ele quer passar embora, né? Então é falta de compromisso. Se o cara não estiver lá como tenente, que está lá, passar 2 anos com a família, e que está lá permanentemente, não é compromisso com toda a fronteira do Amazonas. Quando eu era comandante militar da Amazônia, havia 16 agentes da Polícia Federal. Né? 16 agentes da Polícia Federal. 16 caras não era suficiente. Imagina para monitorar a fronteira. Eu morei 2 anos no Paraguai. Eu conheço enorme admiração, o povo paraguaio é sensacional, mas há uma espécie de um consenso no Paraguai que dá golpe em brasileiro e argentino pelo argentino. Então, dá golpe no argentino e brasileiro, está tudo bem, né? Só que nós somos diretamente afetados. Nós temos 16 mil de fronteira. Esse é um dado para comprovar a dificuldade dessa tarefa. Quando a gente fala em monitorar a fronteira, controlar a fronteira, a gente tem que lembrar o seguinte: cada arma que aparece no Morro do Alemão, o cara fala assim, pô, o Exército não controla a fronteira, a Polícia Federal é assim. Com os recursos que nós temos hoje, fica muito mais difícil. Está aí a nossa faixa de fronteira terrestre, 16.800 quilômetros. Os quilômetros são fronteira em área de selva. Esta é a fronteira dos Estados Unidos com o México, 3.200 quilômetros. Ou seja, que é a fronteira brasileira. E o México e Estados Unidos não conseguem controlar a fronteira. Os Estados Unidos, com todos os recursos que tem, não consegue controlar a fronteira da maneira como ele pular de lá, né? Agora já voltou toda para o lado de cá porque o dólar caiu, né? Então, é uma prova de que não dá para projetar na fronteira brasileira, pega só aquele pedacinho ali, ó, né? Então não é fácil não. Esse é o aspecto da fronteira México-Estados Unidos. É relativamente fácil controlar isso aí, né? Uma área de não sei o quê, e não conseguem controlar. Já fizeram muro com holofote, dá para jogar pelada ali do lado de lá, né? Mas não conseguem fazer um controle efetivo. Então, essa é a nossa fronteira. Ó, essa é a fronteira amazônica, a fronteira da área de selva. Esse é o Rio Japurá. Isso aí é uma patrulha aceita, sem IBAMA, sem nada. Aquele tenente, aquele sargento que estão naquela lancha, não sabem nada de cocaína. Nada. Eu nunca vi cocaína. Eu tenho 45 anos de serviço, mas cocaína na minha mão, se botar aqui farinha de trigo, polvilho antissético granada e cocaína, valendo um carro, 33% de chance eu tenho de ganhar o carro. Eu nunca vi, vou na sorte. Conhecer cocaína, quem tem que conhecer é a Polícia Federal. Eu não conheço madeira. Para mim, essa madeira aqui é a mesma da cadeira, é a mesma dali. Sei lá o que é jacarandá, mogno, o que é permitido, o que não é permitido tirar. Garantir soberania e integridade territorial. Não é para delito transfronteiriço. Tem que usar a nossa capacidade de se mexer, a nossa mobilidade, e usar a nossa força, em força, desses órgãos que são os órgãos técnicos de combate ao ilícito transfronteiriço. Aquele barquinho passa ali, ó, tem aquele buraco lá na selva, né? Passa aquele barquinho, essa mochila do índio, 30 quilinhos de cocaína, passou a lanchinha ali, ele sabe que só volta daqui a um mês. Ele tem um mês para atravessar o rio e passar a cocaína para o lado de cá. Aí, ó, tá uma patrulha lá, ó. Olha a insignificância de uma patrulha fluvial numa área de selva. Tá lá os 2 botezinhos da patrulha lá. Some
Some, sim, é assim que é muito pior. Essa semana apareceu lá, Capitão Bado e Coronel Sapucaia. Isso aí é a área onde passa maconha, é um dos grandes tráficos do mundo. É aí nessa área de Capitão Bado, a tonelada. É área, fronteira seca, com inúmeros caminhos de um lado e do outro. Mostraram uns pouquinhos ali no Jornal Nacional. Tem muitos outros, muitos outros. Experimenta fechar uma semana a Ponte da Amizade. A confusão que dá. Né? E quando fecha, os caras... Aí tá a Ponte da Amizade é a passagem, espertos, mais estruturados, usam a represa de Itaipu. O meu curso de mestre salto foi aí, na represa de Itaipu. Cansei de voar em cima, saltar em cima. Então, a represa de Itaipu tem de um lado e de outro dados, com cálculo de correnteza, com tudo. O cara larga a balsa aqui, encosta na estradinha de terra lá do outro lado, certinho. A balsa já encosta, já se ajeita, o cara só desce o carro ali, o caminhão, como diz o Paraguai, está todo previsto, não é nada que acerte. Então, está tudo já engatilhado. Né? E muitos caminhos. Santana do Livramento. O que é um lado e o que é o outro aí? Eu não sei o que é Uruguai e o que é Brasil aí. Sei que de um lado é Brasil, do outro é Uruguai. O cara mora no Brasil, trabalha no Uruguai, estuda no Brasil, trabalha no Uruguai. No Paraguai, eu estou de educação física e auxiliava com um outro companheiro meu na área de paraquedismo. E aí a gente formava os garotos paraquedistas paraguaios, montar flexão e canguru e pulinho de galo do exame físico dele, nós tínhamos que contar ou em Guarani ou em português. Eles não sabiam. Eles vinham de Guairá, de Perujuã. Então eles serviam 2 anos no Exército Paraguaio, voltavam para a fronteira, como eles tinham dupla cidadania, muitos serviam no Exército Brasileiro. Né? Então, como é que vai fazer um controle? É muito complicado, né? Muito complicado. Hoje nós temos um levantamento dos ilícitos transfronteiriços. O ilícito transfronteiriço, que era muito feito pelo ar, depois do Cipan-Civan, dificultou um pouco o caminho aéreo, e hoje o grande fluxo é se valendo da bacia do Solimões, com uma passagem crítica lá em Tabatinga, do outro lado é Letícia, capital de um departamento. Atualmente nós sabemos que ali é um grande trânsito de droga nessa área de Tabatinga. E mais em cima ali a Bacia do Negro, que vem lá da famosa, nunca se deu conta, pode ver que aquela pontinha lá no noroeste do Amazonas é direitinho a cabeça de um cachorro. Tem uma boca, tem um nariz. Ali é a famosa cabeça do cachorro. A cabeça do Colômbia. Então, também a Bacia do Negro tem sido muito utilizada e com um aliciamento crescente das comunidades indígenas e dos ribeirinhos. O outro caminho de mão dupla, que sai ali por Pacaraima, que é a terra do quartieiro lá, Pacaraima, e isso aí tem muito, aí droga menos, mas muito descaminho de combustível. O combustível na Venezuela custa R$1, venezuelano custa, na época que eu estava lá, custava 9 centavos, não é 90 centavos não, 9 centavos. Carro com chapa brasileira custava vazia para cair, com uma Pampa dessa com tanque, que já parece que o tanque da Pampa já é de 140 litros, então não pode nem caracterizar como contrabando. Não vou entrar nessa série, que deve ter muito advogado aí, mas eu fui, o caso é descaminho isso aí, porque não é contrabando, ele pode trazer a gasolina, só que como ele traz para vender, aí é ilegal e é descaminho. Mas isso é fila na fronteira, 60, 70 carros parados na fronteira para ir do outro lado, encher o tanque e trazer para cá. Se ele ganhar 1 litro e vender 100 litros por dia e ganhar R$1 em cada litro, são R$100. Muita gente vive disso. O outro tráfico é ali na parte onde tem estradas, que é o grande tráfico da cocaína. A cocaína, essas do negro, é para exportação. De Manaus e de Belém, sai para fora, para o Caribe, para os Estados Unidos, para a Europa. O que é consumido no Brasil entra pelas estradas do Grosso e depois aqui a região sudeste. E agora nós vamos ter, se fizerem isso sem fiscalizar, nós vamos colaborar para fazer uma junção desses troncos de tráfico de droga, de ilícitos, que é tudo, aí é madeira, é tudo. O Peru, por exemplo, não o Peru, né, mas tem tribo do lado brasileiro, principalmente Mogno,
Numa determinada época que o rio enche, eles pegam as madeiras, rolam por varadouros que eles fazem na Serra do Divisor. Aí o cara vai, mas uma serra é água. As águas são internacionais. Quando a madeira bate na água, está legalizada. Bateu na água, ele já tem na mão um título lá do IBAMA peruano, que eu já me esqueci o nome, tem um IBAMA peruano lá. O IBAL, ele passa essa madeira por dentro do Brasil até exportar. Madeira roubada do Brasil e legalizada pelo IBAMA peruano. E se fizer, aí já há mais de 5 anos que está essa briga ambiental da BR-319, que é a Manaus-Porto Velho, vão simplesmente juntar os dois, né? Juntar esses dois grandes troncos. Aí vai das benfeitorias, né? A atuação das Forças Armadas contra o delito transfronteiriço, nós temos hoje poder de polícia na faixa de fronteira, do presidente da República, como precisou para atuar no Morro do Alemão, como precisa para atuar em qualquer outro lugar que não seja a faixa de fronteira, o que facilita muito. Não precisa esgotamento dos órgãos de segurança pública. Então, essa decisão de emprego é dos comandantes das forças. As Forças Armadas, com poder de polícia, podem, inclusive, investir. Exige uma preparação específica da tropa, particularmente sob condicionantes legais e procedimentos a adotar. Já está a caminho nas Forças Armadas, principalmente, uma intensificação na instrução dos sargentos e oficiais para estarem mais preparados até do ponto de vista legal, para poder atuar dessa forma. Sem IBAMA, sem Receita Federal, sem INCRA, junto com a gente, não vai dar bom resultado. Não é aconselhável por vários motivos e principalmente pela eficiência. A triste evidência ou a insuficiência do Estado brasileiro nos outros locais. Isso apareceu claramente nesses programas aí da Globo, né? Inclusive, postos da Receita Federal que o cara não estava, porque ele não vai trabalhar 24 horas, sai para almoçar, fica sem ninguém. Fecha para almoço, é igual ao restaurante lusitano. É um instrumento legal para normatizar, fiscalizar, reprimir e, principalmente, em participação na vida da fronteira, para que elas entendam o que isso significa para o país, esse descalabro que está acontecendo na nossa fronteira. A ausência do Estado. Recursos minerais, eu não acredito que haja um contrabando hoje de vulto, de preciso do que existe, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Que algumas potências mundiais têm um levantamento preciso dos nossos recursos minerais e alguns minerais são de dificílima, na Amazônia é pequena, mas futuramente vão passar a ser viáveis não só pela evolução tecnológica, como pela exiguidade desses minerais no resto do mundo. Eu tenho certeza que eu já comentei, né, que se transforma na biopirataria. Isso aí é fato, né, mais minuciosas, mais científicas, feitas em Manaus, inclusive, na Universidade de Manaus, são feitas por cientistas de outros países, principalmente de indústria, são conduzidas por brasileiros, e é o tipo da pesquisa altamente rentável. São grandes lucros com risco mínimo de perda. Está aí uma aldeia, a aldeia Saterê-Papiú, a 200 quilômetros a oeste de Boa Vista, na direção de Boa Vista, próximo ao PEF, ao Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu. Um baita de um laboratório. O desmatamento, que o que está ali em cor de abóbora é a área que nós conhecemos como arco de fogo, ou arco de desmatamento. É evidente que o desmatamento está diretamente relacionado a evacuar a madeira que é cortada. Não dá para entrar em grandes detalhes de desmatamento. Procurem ou assistir, resgatar na Band, no Canal Livre da Band. Foi excelente no Canal Livre. Muito bem, as colocações dele muito boas, defendendo o Código Florestal e colocações precisas. Ele é um homem que estudou muito isso aí, né? Isso que eu conheço. Não sei de onde que ele tirou isso. Deve ter batido com a cabeça quando era criancinha, mas tudo bem. A extração ilegal de madeira é outra fonte de renda muito lucrativa. A desordem fundiária, 4% das terras da Amazônia tem título de propriedade, falou em 98%, eu achei exagero, mas 90% é mais ou menos o dado que se tem aí, né?
E a desordem fundiária na Amazônia, principalmente, é um negócio impressionante. Altamira tem estados no Pará, né? Altamira tem 3 andares. Por que tem 3 andares? Porque tem terra lá que tem 3 títulos de terra registrados em cartório, com todos aqueles carimbos, assinados, 3 andares, né? Troço danado. Complicado para resolver. O ministro Mangabeira Unger fez várias reuniões com a gente lá na Amazônia, quando estava fazendo a Estratégia Nacional de Defesa. E uma vez ele me perguntou: Júnior, não, eu posso. Agora só está pensando que eu vou fazer isso com caneta Bic e prancheta? Isso é pau para cantar anos. O pau vai cantar, né? Não tem esse negócio de caneta Bic, não. É para sentar o cacete. Não vai ter. O campo brasileiro é hoje um caldeirão de insegurança jurídica. Ninguém sabe quem tem o quê. Para sair dessa situação, precisamos fazer essa regulação e organizar o que diz respeito às propriedades da União. Se os milhões de brasileiros que se dedicam ao agronegócio não tiverem oportunidades econômicas legítimas, passarão a atuar em atividades que devastarão a floresta. E a questão ambiental passará a ser um caso de polícia. Ontem, o Aldo Rebelo também deu nome aos bois, CIRs patrocinadas claramente por capital estrangeiro, alienígena, que estão aí a serviço de não deixar o país crescer. Nuclear, que é proibir a hidrelétrica, é que o Brasil com o potencial que tem hidrelétrico, fazer energia eólica, os caras estão brincando, pô. Um país de 8 milhões, agora um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados vai fazer essas maluquices, tendo energia hidrelétrica, dá com pau, porque o cara lá acha que vai matar a perereca, o outro acha que vai matar desenvolver para manter o mundo. Quer dizer, nós vamos pagar isso agora. Não tem que aceitar palpite. Eu sou contra o negócio de vender economia de carbono. Não tem que aceitar nada de ninguém. Ninguém tem que dar mesmo o que temos que fazer. Só não faremos se nós formos sem vergonha. Porque saber o que tem que fazer, nós sabemos o que tem que fazer. Agora, deixar estrangeiro dar palpite aqui, eu acho cúmulo, né? O cara lá da Dinamarca, e tece considerações sobre preservação ambiental no Brasil. Vê se tem alguma coisa. Eu vi plantação de uva entre trilho de trem na Alemanha. Entre um trilho aqui e outro aqui tem uma colinazinha, o cara planta uva. Os Estados Unidos botou abaixo todas as suas florestas. Nós vamos preservar agora para o mundo viver. Ah, pelo amor de Deus, vamos fazer o que for necessário. Eu sou totalmente a favor de preservação ambiental. É um absurdo nós, agora, nos privarmos do país crescer em troca de utopias ambientalistas, do Brasil virar um grande jardim botânico. Não, vamos procurar a sua turma, né? Agora, para isso, tem que ter peito para falar, força por trás de mim para falar não. Nas fronteiras brasileiras vigora a lei do mais forte, né? Aquela famosa terra de Marlboro, né? E do mais esperto. A polícia foi criada pelos índios lá em Tabatinga. Aquilo é a maior demonstração de incompetência do Estado, né? Porque uma etnia criada por ex-soldados do Exército para conseguir colocar ordem na casa é o cúmulo, né? É o fim da picada. Elas são um grande vetor de desenvolvimento, mas também um grande instrumento para o ilícito, principalmente para o desmatamento. No momento que eu tenho a estrada, por que realmente preservado? Porque praticamente não tem estrada. Tem estrada de Manaus para Boa Vista e acabou. Aquela ali é planejamento. Manaus-Porto Velho é planejado. E a outra está ao sul, é uma pessimamente conservada. Era um pedaço da Transamazônica. Então, está meio que abandonada, é de difícil circulação, economicamente inviável para ser utilizada. Agora, se não vira estrada do ilícito. As ONGs, que aparentemente não têm fim lucrativo, todas elas se declaram altamente humanitárias. Tem ONGs que são... Todas elas atuam no campo social, porque isso é norma legal. São um instrumento para terceirização da função do Estado, então é uma declaração do Estado que não é eficiente. E a maioria delas são filantrópicas e utilizadas para interesses estrangeiros. São ONGs filantrópicas. Porque não há convergência de opiniões sobre a política indigenista. Eu declarei, deu uma grande confusão, há 2 anos atrás, que a política indigenista, repito, continua lamentável e caótica. Não mudou nada, continua lamentável e caótica. A única preocupação, eu provo isso, eu embarco num caravan e levo em 10 comunidades indígenas de etnias diferentes, não falo nada, desço lá, chamo o Tuxaua lá, o que você quer? Primeira era a tônica das nossas visitas.
Primeira coisa, energia elétrica. O que mais você quer? Eu quero educação, quero saúde, quero... Esse negócio de achar que o índio quer viver, respeito os antropólogos, respeito todas as teorias, não sou entendido no assunto, mas não pode pegar uma comunidade indígena que não quer viver isolada, que quer sair do isolamento, quer colocar os seus filhos na escola, que quer frequentar a faculdade e isolar e achar que o índio quer isso aí. Não quer, não quer. Eu tive várias demarcações de terra indígena. É uma ameaça à soberania do país? Foi porque eu visitei um monte de comunidade indígena. E é só olhar o mapa e ver que o que está ali em... Óbvio que nós estamos com um problema seríssimo. Não é o índio que é o problema. A política que se adota para o índio é que é o grande problema. Porque adotando uma política de brasileiro, a tendência é que ele seja aliciado pelo tráfico de droga, que morra a míngua de comida. Existia uma lenda que o índio não passa fome. Na parte alta, no Alto Rio Negro, não tem peixe. Então, são 600 comunidades indígenas que passam fome, literalmente. Tá? Não tem médicos que sejam exemplos para a humanidade. Isso é ridículo. Então, é só olhar ali o que hoje nós temos de comunidades indígenas na faixa de fronteira. E se mais tarde uma comunidade indígena dessa vai acontecer, mas o Yanomami, que pega toda aquela parte desde o oeste de Roraima até chegar lá na cabeça do cachorro, tudo aquilo ali é terra Yanomami. Se eles amanhã, um hino, uma bandeira, não sei o quê, se declarar autônomo, nós vamos ter problema seríssimo, porque esse intervencionismo que pode atuar em defesa de minoria étnica, não sei o quê, que de repente declara que aquilo ali está separado para a segurança nacional e tem que ser encarado como tal. É hipocrisia, é crime de lesa pátria fechar os olhos para isso aí. A questão indígena, isso eu já comentei, isso aí é um filme também, que é sensacional, mas não vai dar tempo aqui, eu já estou passando muito do tempo aí do senhor. É um filme sensacional sobre a situação lá na cabeça do cachorro. Isso é o trecho, Macuxi, com 90 anos. Isso aí também é meio complicado. Eu não acho que isso aí seja alguma atitude que seja meritória, não. Rondon resolveu entregar o Pará, né? Então, ele veio aqui visitar, é aquele negócio, traz o cara para visitar o Brasil a troco de nada, né? Aí trouxe, aí a Índia resolveu entregar uma carta. O que está escrito na carta da Índia é verdade. O que o índio quer é isso aí, é saúde, educação, economia, cidadania, trabalho, né? Boa alimentação, boa casa, estrada, da selva carregando 40 quilos de aipim nas costas. Isso é mentira. O índio não quer, eu sempre brincava, falava de brincadeira. Índio, depois que prova um sonho de valsa, ele não come mais inhame, pô, não. Ele quer comer sonho de valsa, pô, não. É um exagero, uma brincadeira, uma metáfora, mas não é, mas isso é verdade, pô, entendeu? Isso é, a realidade é essa, pô, não. Isso aí foi uma entrevista que me surpreendeu, porque o doutor Luiz Paulo Barreto era ministro da Justiça interino e deu uma declaração que veio ao encontro de tudo que se pensa, né? Por velar o desenvolvimento, manter a tutela como uma proteção ideológica com olhos fechados e não entender que os índios são parte ativa do Brasil moderno, não do Brasil antigo, me surpreendeu, porque isso foge totalmente a linha com o índio no Brasil, né? Eu achei a declaração dele muito apropriada. Não aceitam mais viver como se estivesse num jardim zoológico observado por brancos. É isso aí mesmo, né? Não explorou, passaram por cima, né? Depois ele fala isso aqui, que é uma coisa muito interessante, que também vai ao encontro. Não é esse não, é o anterior. Acho que eu não consigo voltar aqui, né? Já apertei. Aí, ó. Na época da colonização dado pelo Estado. Gente que está lá há 80 anos, que recebeu o título do Estado. Tem assentado do INCRA. Essas pessoas têm um título de boa-fé. Parece razoável que se faça a indenização da vida fora daquele local. Pô, como é que o camarada quer demarcar a terra indígena, tirar o cara que é proprietário legal e não indenizar? Ou indenizar com uma quantia ridícula? Isso não existe, né? Então é claro que isso é uma prepotência do Estado que não se admite num Estado de Direito. Isso aí vamos pular, não precisa, é uma declaração do Darcy Ribeiro. Isso aí foi um artigo do Hélio Jaguaribe, confirmando essa ameaça à soberania nacional, né? Culturas nativas, que se fundamenta no Brasil a política de reservas, carece de sentido, pois é impossível sustar o processo civilizatório. Criar um jardim antropológico
a semelhança de lá pela unidade do país e não contribuir para autonomizar supostas nações indígenas que, no limite do caso, poderiam apelar para a ONU para lhes salvaguardar a independência. Isso aí está na cara que pode acontecer. Não pode dizer que isso não vai acontecer, isso pode acontecer sim, principalmente porque as terras indígenas, uma boa parte delas estão sobre reservas, então isto pode acontecer. Aí está o fascínio do índio pela tecnologia, né? O cara conhece isso aí, pô, ele vai querer o arco e flecha, não quer, pô, o cara está vendo que o mundo é outro, pô, né? É outro mundo. Aí nós, na Amazônia, ó, cansei de perder fim de semana, e nem era eu que era de aéreo regional lá, no Brigadeiro Xavier, e principalmente o chefe de Estado-Maior, que era o Brigadeiro Volkmann, que hoje é brigadeiro, na época era coronel, que era fanático, todo fim de semana eles me metiam num caravan, e saíam por umas pistas, eu morria de botasse a mão para fora do caravan, segurava uma árvore. Aí a gente ia para lá, ele levava veterinário, médico, dentista, não sei o quê, para atender os índios. Os índios, quando a gente chegava, ficavam de todo lado. Aí são 300 índios, a gente ficava até 6 horas da tarde. Acabou que vai escurecer, nós vamos ficar aqui nesse troço, vamos embora. Porque eles juntavam ali, todo mundo queria atendimento médico, atendimento odontológico. Claro que eles ficam no pajé, mas quando eles descobrem que tem Dorflex, meu amigo, porra, Dorflex é muito mais rápido que o pajé, porra, né? Aí, ó, a Índia fazendo ultrassonografia, claro que ela quer saber. Não tem nada a ver com cultura indígena, nada a ver, nada a ver. Preservação de cultura não tem nada a ver com isso. Aí, ó, verdadeiras clareiras na selva. Ó, isso aí, ó, foi um exemplo típico. Esse sujeito aí é o Tuxaua de uma comunidade, né, em Chitei. Chitei e Caramandatai são duas como uma denúncia de invasão de espaço aéreo brasileiro. Vamos lá, o Brigadeiro Volkmann, esse louro aí da direita, esse alemãozão aí. Aí mandamos chamar o Tuxaua, conversar com ele. Essa etnia tinha acabado de chegar ali naquela. Começamos a... Como é? Tudo bem? Você fala o quê? What do you speak? From Guiana. Ah, você veio da Guiana? O cara só falava inglês, pô. Aí, o sujeito quer me convencer que esse caboclo vai defender a soberania brasileira. Os caras estão brincando, pô, né? Ele veio da Guiana, nem sabe que está no Brasil, nem sabe que está no Brasil, né? Fala inglês, não sabe que está no Brasil. Aí o sujeito vai me dizer, Custer da América do Sul, só quer matar índio. Eu sou o maior interessado que os índios brasileiros tenha vigor físico, tenha cabeça, tenha estudo, porque sou de origem indígena. São Gabriel da Cachoeira, 85% dos soldados são índios. Então, sou o maior interessado que o índio tenha pleno vigor, plena capacidade intelectual, física. Eu sou o general Custer da América do Sul, porque eu disse que o índio era um problema de soberania. É um problema de soberania, porque esse camarada aí não vai defender território de nada, pô, né? Se eu demarcar uma terra indígena na fronteira, culpa dele, pô, ele não é brasileiro. Ele veio da Guiana, a etnia tem traços nos dois países, tem ramificação nos dois países, e ele veio de lá, nem sabe que está no Brasil. Pegava um mastro, levantava com a bandeira nacional, distribuía camisa do Brasil, camisa da seleção brasileira, aí ensinava os índios a cantar no nacional, para pelo menos ter um mínimo de... né? Vai ver se o cara que está lá em Brasília, no Bar Brasília, lá, resolvendo problemas, se ele vai lá fazer isso, né? É fácil, no Bar Brasília eu também resolvo todos os problemas de índio, né? Defesa compatíveis. O componente militar deve assegurar dissuasão, desencorajar atitudes hostis ao país, presença, porque dissuasão sem presença fica meio difícil, e hoje em dia toda a estratégia militar é baseada em projeção de poder. Essa ação, por exemplo, da morte lá do Osama Bin Laden, foi a demonstração típica de projeção de poder. O helicóptero foi lá, cumpriu a missão e voltou. Projeção de poder. Então nós temos que raciocinar com projeção de poder. Existem propostas na estratégia de defesa nacional que reflete a priorização da Amazônia. Vou tocar isso aqui também, que não é uma coisa que interesse muito, mas principalmente dar capacidade de pronta resposta às Forças Armadas. Então, define a Amazônia como foco de maior interesse para a defesa, desenvolvimento de defesa, tentativa de tutela sobre decisões do país a respeito de preservação, defesa e desenvolvimento da Amazônia,
E o mais importante, está escrito na Estratégia Nacional de Defesa, reafirma que quem cuida da Amazônia brasileira a serviço da humanidade de si mesmo é o Brasil. Não fala que o Brasil é WF, não sei o quê. Não, é o Brasil que cuida, sem nenhum assessoramento. Projeção de poder, outro dia na minha entrevista na Band, no último Canal Livre que eu fui à Band, tem um mês e pouco atrás, 12 helicópteros para cuidar de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ele não acreditou. Foi duas coisas que ele não acreditou, foi no meu contra-cheque, que eu mostrei para ele no intervalo, e no que eu tinha 12 helicópteros para cuidar da Amazônia. Falei, eu tenho 12, quando eu era comandante militar, eu tinha 12 helicópteros para cuidar de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso é brincadeira, pô, né? Hoje nós estamos investindo num sistema que ontem saiu uma entrevista do João Enzo no Globo e tem sido objeto também de reportagens frequentes. Já houve uma coisa no Jornal Nacional sobre isso, sobre o sistema de monitoramento da fronteira, o SISFRON. É um sistema muito sofisticado tecnologicamente, baseado em satélite, então vamos ter condições de monitorar um escalonamento da decisão, porque, é claro, o escalonamento é necessário, mas Brasília toma conhecimento de tudo que acontece na fronteira em tempo real e pode intervir a qualquer momento. É outra tecnologia. Estamos terminando. Redimensionar o poder militar, policial e psicossocial e recuperar isso aí, se nós quisermos realmente monitorar a nossa faixa de fronteira. Principalmente a atuação conjunta, que eu insisto, tá? E não tem efetivos e não tem recursos. Cooperação cerrada, já comentei isso. Isso aí é o típico de uma patrulha rara de acontecer na Amazônia, né? Nome do Exército. Aí começa a ter resultado. Relacionamento com ONG, gerenciar suas ações e repudiar interferência em assuntos de interesse nacional. Vamos tocar isso aí, já comentei sobre relacionamento com os vizinhos. E, finalmente, conclusões. Eu não vou entrar em detalhes, só que isso é interessante perceber que quando a gente fala em segurança pública, muita gente imagina que segurança pública é uma ação policial, é eficiência da polícia militar, da polícia civil, das forças armadas. Não, conjunto de ações repressivas e preventivas que só dão resultado se forem executadas simultaneamente, todas elas com eficiência. Então, aí estão relacionadas todas as ações repressivas, cuidado, que virou esse diagrama de Chicago, que é uma relação de causa e efeito, onde entra inclusive planejamento familiar, que foi uma das coisas discutidas agora quando foi lançado o plano de combate à miséria, se não houver planejamento familiar, né? Senão é jogar dinheiro fora, né? Nós vamos alimentar mais miséria, né? Então, exatamente. Então, todo, e não ações isoladas, esporádicas e sem continuidade. Monitorar as fronteiras é fundamental para o incremento da segurança pública. O monitoramento da fronteira influi aqui na Avenida Paulista e faz parte do conjunto de medidas que garantem a soberania do país. Exige presença efetiva do Estado brasileiro, vigorosa e permanente, solução para a insegurança jurídica e fundiária, política indigenista adequada, parceria com os vizinhos e implantação de projetos de desenvolvimento sustentável.